Fala, gente boa! Bom, é desnecessário repetir isso, né? Mas é sempre bom relembrar esse fato, né? Vídeo da TV Alameda Cultural que não tem foto antiga, que não tem velharia, não é um vídeo digno de fazer parte do canal. Então, seguindo o velho mandamento de mostrar fotos antigas, né? Eu iniciarei o último vídeo, né, da semana, mostrando para vocês essa foto aqui, ó. Não, infelizmente ela é uma foto em preto e branco, então aviso, a qualidade dela não é lá essas coisas, tá? Mas tentaremos, né? Então o que vocês estão vendo aqui, tá, é uma foto que foi batida no final do século XIX e que mostra o trecho, né, o trecho final do que hoje é a Rua Abdon Batista. É o trecho próximo do que hoje é o mercado público, né? Aquele trecho ali que, quase na esquina com que hoje é a Avenida Procópio Gomes, tá? Então, aqui uma visão da rua, da então Rua Wasserstraße, né? Da então Rua da Água, no final do século XIX. Tá? E aqui tem uma outra, não é propriamente uma foto, né? Mas aqui é a capa de uma edição do Jornal Notícia de 1934, de julho de 1934. Né? Então, aqui, aquele rapaz, né, o bigodinho da Alemanha, né, que na verdade não era da Alemanha, era da Áustria, né, como todo mundo sabe, ele era um alemão de Araque, né, com aquele símbolozinho, né, carnavalesco. Né? Bom, mas por que... bom, eu já chegarei lá, tá? Bom, não chega a ser nenhuma novidade, aliás, eu já estava me esquecendo. Em 1880 houve uma enchente brabíssima, que acabou atingindo boa parte do núcleo, da área central de Joinville. Infelizmente, uma das ruas que acabaram sendo atingidas por essa cheia, foi justamente o que hoje é a Rua Abdon Batista, tá? Feita, né, trazida essa informação que eu havia me esquecido, né, da enchente da Rua Abdon Batista lá em 1880, tá? Não chega a ser nenhuma novidade, né? Isso eu já comentei em inúmeras ocasiões. Até eu cheguei a gravar vídeos a respeito disso em fevereiro, que durante muito tempo a sede, o Jornal Notícia, ele funcionou na Abdon Batista, tá? Como eu tinha dito num vídeo bem recente, eu comentei que a primeira sede da notícia, ela funcionou entre 1923 e 1925, na Rua 3 de Maio, que é aquela ruazinha ao lado da Agência Central da Caixa Econômica Federal. Então, em 1925, o jornal ele acabou se mudando, acabou tendo a sua sede transferida para o que hoje para então Rua Conselheiro Mafra, que hoje é a Rua Abdon Batista. Tá? Eu tinha, no vídeo anterior, eu até contei um pouco da história do Major Navarro Lins, né, um major que não era militar, né? Por ocasião da inauguração da então nova sede do jornal, uma das autoridades, uma das figuras ilustres que estiveram presentes nessa inauguração foi justamente o Major Navarro Lins, né? O José Vanderlei Navarro Lins, né? Esse é o nome completo do cara, né? Bom, algo que outra coisa da série Coisas que eu já estava me esquecendo. Eu acabei de dizer que um dos nomes dele era Vanderlei, né? José Vanderlei Navarro Lins. Todas as pessoas que têm esse nome, Vanderlei, né? Pessoas que vivem no Nordeste, que têm esse nome, o sobrenome Vanderlei, tá? Eles são de origem holandesa, tá? Eles descendem de algum daqueles invasores holandeses lá do século XVII, né? Vanderlei, ela era um sobrenome, hoje é um nome, né? Vanderlei é um nome que vem de Van der Ley, né? Eram três nomes distintos, né? Vanderlei, né? E com o passar do tempo, né, esses três nomes eles acabaram sendo juntados e acabaram dando origem ao nome Vanderlei, né? Que repetindo, as pessoas que vivem no Nordeste e que tem o sobrenome Vanderlei, com certeza elas descendem de um daqueles ocupantes, né, de um daqueles invasores holandeses do século XVII. Então, o nosso amigo José, né,
o major, que não era militar, ele era de origem holandesa, né? Ele tinha uma origem remota lá na Holanda, né? Na terra dos batavos, na terra dos tamancos, na terra das tulipas, enfim, né? Mas voltando ao que interessa, né? Sobre o Jornal Notícia, para quem não sabe, o jornal ele funcionou na Rua Dom Batista até 1980. Um ano depois disso, já em 81, né, em agosto, acho que agosto ou setembro, não recordo bem exatamente a data, tá, a data exata, a antiga sede do jornal ela acabou pegando fogo, né? Então muita coisa importante, infelizmente, acabou se perdendo nisso, né? Muitos jornais antigos, muita coisa, muitas possíveis fontes, né, de pesquisas históricas acabaram se perdendo nesse incêndio, infelizmente, tá? Eu tinha mostrado para vocês aquela capa de jornal lá de 1934, né? Mas afinal de contas, aonde que eu quero chegar, né? Bom, eu irei ler um trecho, né? O anúncio, né? Enfim, né? Bom, o que esse jornal lá de 1934 ele dizia, né? A justiça é a vontade firme e constante de dar a cada um o que lhe é devido, né? Nela, a vontade inflexível de Hitler, a Alemanha, né? A Alemanha com dois L's, voltará à posição que lhe pertence como expoente da cultura e da civilização do mundo. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O Jornal Notícia Aurino Soares, né, que era o então dono do jornal, ele tinha simpatias na reticências, né? Infelizmente, uma página sombria da história do jornalismo de Joinville, né? O principal jornal da cidade apoiou aquele indivíduo, né? Aquele indivíduo que fez tudo aquilo que todos nós sabemos o que foi feito, né? Um outro fato que eu havia dito naquele vídeo lá de fevereiro, tá? E que sempre custa ser relembrado, tá? É que a princípio o Aurino Soares, o então dono do jornal, tá? O Aurino Soares, para quem não sabe, ele era do Paraná, tá? Ele era de uma cidade chamada Palmas, né? Palmas, que está localizada no sudoeste do Paraná. Segundo algumas fontes, o Aurino Soares, na verdade, não seria paranaense, ele seria pernambucano, ou filho de pernambucanos, enfim, né? O Aurino Soares ele nasceu em 1895 e faleceu em 1944, às vésperas do Natal, em 20 de dezembro de 44, né? Ele faleceu vítima de um mal súbito, aos 49 anos de idade, tá? Esse é o Aurino Soares, tá? Bom, o Aurino Soares, a princípio, ele não apoiava, né? Ele não tinha uma posição política definida, né? Ele era que nem biruta de aeroporto, né? Virava para onde ele se virava para onde o vento levava, tá? Só que, por ocasião daquele golpe de Estado que acabou levando Getúlio Vargas ao poder em 1930, ele acabou apoiando o Getúlio Vargas, inclusive o jornal A Notícia, ele acabou cobrindo a viagem de trem, né, que conduziu o Getúlio Vargas de Porto Alegre até o Rio de Janeiro, então capital federal do Brasil, tá? Bom, o jornal, o Aurino Soares, através do jornal, obviamente, ele não só apoiou esse golpe, né, esse movimento que levou o Getúlio Vargas ao poder, como ele mesmo, com a pistola na mão, acabou tomando a então sede dos Correios e Telégrafos, que ficava ali na Rua Dom Batista, né, na então Rua Conselheiro Mafra, ele acabou rendendo o telegrafista, né, e ele acabou tomando ele próprio, repetindo, com a pistola na mão, ele acabou tomando a agência de Correios e Telégrafos de Joinville, que ficava, como eu disse ainda há pouco, no que hoje é a Rua Dom Batista. Então, ele, além de ter apoiado, ele próprio acabou participando desse golpe, né, desse movimento, né? Inclusive, até tem uma declaração editorial, né, do jornal, né? Assim. Só um pouquinho. Desculpem aqui, canal pequeno no YouTube é assim mesmo, né? Tem um texto aqui bem grande, né? Até pretendia ler ele, só que isso aqui ficaria um saco, né? Como não quero torrar a paciência de vocês, né?
Ele até chegou o jornal, ele acabou, o Aurino Soares, né, ele escreveu um editorial com o título de A Agonia dos Déspotas, né, repetindo, um editorial de autoria do próprio Aurino Soares, obviamente, apoiando esse golpe de Estado, né. Esse editorial tinha o título de A Agonia dos A Agonia dos Déspotas, né. Bom, até repetindo, né, pretendia ler esse texto a vocês, mas como ficaria a coisa muito longa, muito chata, muito pé no saco, então fica apenas a citação, tá? Bom, como esse vídeo já está bem longo, já está chato, né, por sinal, né, e eu não quero torrar mais a paciência de vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? Caso algum de vocês tenha alguma história curiosa, tem alguma coisa a mais em relação à história da Rua Abdon Batista, por favor, basta comentar aqui embaixo, tá? Eu ficarei bastante agradecido caso algum de vocês contribua com alguma informação adicional em relação à Rua Abdon Batista. E lembrando, né, como todos vocês sabem, eu tenho um blog, tá? Então, na última quinta-feira, né, do último dia 7 de setembro, eu voltei a publicar textos inéditos no blog, tá? Então, para quem tem paciência, para quem tem estômago, para aguentar todas aquelas barbaridades, né, que eu escrevo, o título do texto é A Rifa, tá? Então, o texto que marca o reinício das postagens de textos inéditos, né, no blog Alameda Cultural, tá? Então, vou ficando por aqui, esse vídeo já está um saco. Então, mais uma vez, obrigado pela paciência e pela atenção de vocês, tá? Pelo carinho de vocês, principalmente, tá? Até semana que vem e, como sempre, fui!